Olá, seguindo nas pegadas do Mestre, hoje no quadro Interpretação e Interação, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. E, quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém? Vos digo que estes estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a Ele. Então, eu estava olhando aqui mais alguns outros trechos que encaixam com a parte da prece aqui, né? Que temos também em Marcos 11, 25 e 26. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. E tem mais um trecho aqui também que fala sobre a prece, que é Lucas 18, do 9 ao 14. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava, dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si será exaltado. Então Jesus coloca para a gente as qualidades da prece, que é não colocar em evidência a si mesmo, né? A gente se buscar, se a gente for colocar os nossos defeitos, ou seja, por que a gente colocar os nossos defeitos para Deus? Para a gente reconhecer o que a gente precisa de melhorar, porque Deus já sabe de tudo que a gente precisa. A gente não precisa falar isso para Ele, a gente não precisa se exaltar as nossas qualidades para Ele, e nem mesmo os defeitos. Mas por que a gente coloca os nossos defeitos? Para a gente reconhecer o que a gente precisa de melhorar. Então, diante de Deus ali, a gente consegue ter essa visão mais ampla, porque, já dizia Jesus, né? A gente consegue enxergar um cisco no olho do nosso irmão, mas não consegue enxergar uma trave no nosso, né? Ele também mostra aqui o caso da multiplicidade de palavras, né? Que os gentios, na época, faziam aquelas orações que se repetiam várias vezes, e ele aqui mostra que não é pela multiplicidade de palavras que você vai ser ouvido, né? É sim pela sinceridade nas palavras, ou seja, basta um pouco de palavras, mas que sejam bem direcionadas, já vale muito mais do que essa quantidade de palavras que os gentios falavam lá nas épocas, né? E até mesmo hoje em dia, muitas vezes a gente se pega repetindo algumas palavras para achar que Deus vai escutar a gente melhor, né? Outro ponto que a gente vê é a questão do perdão, né? Não adianta você sair pedindo a Deus coisas, ou mesmo auxílio em qualquer ponto da sua vida, se você tem alguma contenda contra alguém, né? Algum ódio, algum ponto que precisa de ser perdoado. Então precisamos de ter o perdão antes de tudo, antes de querer se colocar em oração. O perdão é um dos itens que Jesus colocou como primordial antes de querer iniciar uma oração, né? Como você vai se ligar a Deus, sendo que você está desligado de um ser que foi criado por Ele, né? De um filho dele. Então, com esses trechos sobre a prece, que possamos buscar melhorar a nossa prece, melhorar como oramos a Deus e assim nos ligar melhor ao nosso Criador. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.